Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um De Olho no Mercado e hoje é 13 de novembro de 2020. No pregão de hoje, o mini índice futuro ele formou um candle altista, do lado do candle baixista que havia formado no pregão de ontem. Embora seja um candle altista, né, existe ainda a região de resistência, né, aqui em cima. Tecnicamente, ele ainda está em movimento de lateralização, né, porque quando o ativo ele está em supertendência, o que é o caso até agora do mini índice futuro pelo gráfico diário. Ou seja, ele está acima da média móvel aritmética de 8 períodos. Então, ele está em supertendência. Eu acho arriscado um trade, né, acima da máxima de hoje. O ideal seria acima do topo anterior formado. Só que é o seguinte, quando o papel, o ativo, ele está em supertendência, né, a gente não sabe, né, não tem como fazer uma projeção de saber até onde ele vai. Por isso que o ideal é você, né, esperar ele fazer um movimento de correção, né, até a média móvel de 20 períodos, porque numa tendência de alta, né, ele respeita, né, a média móvel de 20 períodos, ou numa tendência de baixa, né, você pode ver anteriormente, e o melhor momento, né, você comprar numa tendência de alta mais próximo da média, tá? Então, o volume financeiro hoje não foi acima da média, né, no indicador de volume financeiro com cor, a gente insere a média móvel de 20 períodos. E ela é referência aí para a gente saber se o volume foi alto ou baixo, né? Então o volume de hoje ele não foi muito acima da média. Olhando o volume, né, a gente pode dizer, pelo volume não ter sido tão alto, tão relevante assim, tudo dá a entender que a lateralização ela vai continuar, tá? E um detalhe, antes da gente entrar nos prazos intradiários, um detalhe interessante é o seguinte, né, você pode, muita gente que opera o day trade, né, antes de você olhar, né, a questão do prazo intradiário, você delimitar a máxima e a mínima do pregão anterior, você vai saber se ele, quando ele romper essa máxima, essa mínima, tá? Então, por exemplo, né, o pregão de hoje, de sexta-feira, dia 13, foi esse candle altista, beleza? Ele vai continuar em tendência de alta se ele, né, romper a máxima da última máxima que ele fez, que foi a de hoje, certo? Então, você delimitando aí, né, a máxima, né, você aí, ó, aí você vai no gráfico, por exemplo, de 5 minutos. Tá, a máxima foi essa aqui, né? E ele fazendo aí um movimento de correção e rompendo essa máxima, a gente vai, né, ter aí a confirmação, a formação, aliás, primeiro, né, de um novo pivô de alta aqui, respeitando o preço a média de 20, para o preço voltar, romper os 105,222 e continuar em tendência de alta, tá? Então, se ele cair ou abrir em gap de baixa, você sabe que corre o risco de o candle, aliás, do dia, né, o pregão de segunda-feira, por exemplo, ele não rompe, ele cai aqui, ele cai abaixo da média de 20 e segue em queda. Qual que vai ser a formação do candle? O candle vai ser baixista, né? Vai ser um outro candle que vai fazer com que o preço volte próximo ou quem sabe até a média de 8 períodos, tá? Então, você já vai saber aí que ele vai voltar para dentro da faixa de preços que ele havia formado anteriormente, entendeu? Por isso que é importante você definir essa relação do candle, do gráfico diário, com, né, se ele rompeu a mínima, se ele está em tendência, né, no gráfico diário, e como isso reflete nos prazos intradiários, tá? Porque é o seguinte, formando um candle baixista, né, no pregão de segunda-feira, ele não vai entrar em tendência de alta. Para entrar em tendência de alta no gráfico diário, né, retomar a tendência aqui,
se ele está realmente em super tendência e ele realmente vai continuar sobre a média de 20 períodos, ele tem que romper aqui, ó, o 105.940. Então, no gráfico diário, tendência só rompendo aqui em cima, aqui, ó, 105.940. Então, se ele deixou aqui um candle altista, né? Ele está subindo, fez uma correção até aqui, voltou a subir, até rompendo aqui o topo anterior. Continuando nesse movimento, você pode saber que depois que ele romper 105.940, é que vai ter aí um grande impulso aí para o movimento de alta, porque ele vai romper essa resistência, tá? Porque o preço ele vai criando uma espécie, eu lá no curso lá de fundamentos de análise técnica eu explico sobre isso, né? Que o preço ele forma uma espécie de memória, né? Existe o que eu chamo de memória do preço, que é o seguinte: onde ele já passou, ele forma uma memória. Então, onde o preço atingiu um valor máximo, né? A máxima dele foi 105.940. E aí ele voltou a cair. Você pode saber que essa região de máxima em que ele parou e voltou a cair, que a gente chama de uma resistência fixa, vai ser uma resistência, né? Vai ser, ou seja, uma barreira, uma tentativa aqui do preço não subir por ela. E aí quando o preço e há volume financeiro suficiente para romper essa barreira, aí essa força aí de rompimento acaba impulsionando o preço muito forte para cima, tá? Então, o movimento de alta e forte, o próximo movimento de alta forte aí acima de 105.940. Por que eu digo isso? Porque se ele não subir aqui em cima, ele tem essa resistência. Então, ele pode voltar a cair. Enquanto ele estiver abaixo dessa resistência, ele vai estar trabalhando em regiões em que ele já foi. E aí é o seguinte: quando ele está trabalhando em regiões em que ele já percorreu, e ele vai formando topos e fundos, e com isso ele vai formando, né, resistências e suportes, e essas resistências e suportes podem atrapalhar o movimento do preço. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Quando ele forma um fundo, vamos pegar aqui de baixo, aqui, ó. Ele formou esse fundo. Beleza, o fundo ele está abaixo, né, de onde que o preço está. Ele é um fundo. Ok, então ele é um suporte. Aqui nós já temos o suporte. Beleza? Aí ele subiu, ele sobe, aí ele fez uma máxima aqui nessa região. Quando ele faz uma máxima e cai, pode colocar aqui, ó, resistência. Ele caiu. Aí essa região aqui vai ser uma região em que o preço vai ter, pode ter dificuldade em subir. Você pode ver que ele subiu, voltou abaixo dela, voltou a subir. Ok, a média de 200 por si só, ela já é um suporte ou resistência. Enquanto o preço está abaixo dela, ela serve como uma resistência. Quando o preço rompeu, ela é um suporte, ou seja, ela vai tentar impedir o preço de cair. Aí o preço veio, fez aqui um leve topo, mas continuou subindo com força. E aí ele chegou aqui e ele fez um topo aqui. Beleza, fez uma resistência. Caiu, ele caiu e aí ele veio novamente perto aqui. Ele veio aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Aí isso daqui, opa, é um suporte. E aí ele voltou. Beleza. O preço, ele conseguiu romper a resistência anterior que ele havia formado. Se ele não continuar subindo, ele voltar a cair, ele vai ter esse suporte para vencer, ele vai ter esse suporte, ele vai ter uma outra região de suporte aqui também, ó. Você pode ver que o preço caiu 3 vezes aqui. Então vamos colocar aqui, ó, outra região de suporte e essa região aqui. Então, quando o preço ele volta, né, para as regiões que ele percorreu, ele tem que ele tem que enfrentar todos os suportes e resistências que ele formou. Como o preço ele está aqui em cima, a gente considera todas essas linhas aqui embaixo aqui suportes, né? Porque os suportes são barreiras que tentam impedir o preço de cair. E aí é o seguinte, ele cai, beleza, ele venceu, vamos supor que ele venceu esse suporte aqui. Caiu, foi até a média de 200. Para ele voltar a subir, ele vai ter essa barreira, porque o suporte, quando ele é rompido para baixo,
e aí o preço ele está abaixo do suporte, logo o suporte vira resistência, essa resistência ela passa a ser, né, uma barreira para o preço subir. Então, veja, olha quanta dificuldade o preço vai ter. E o preço ele pode trabalhar aqui dentro, tá? Ele pode vir aqui e ficar aqui dentro aqui dessa região. Quem faz scalper, né, os chamados scalpers aí, que faz operações curtas, eles ficam buscando essas regiões. Eles traçam aí, ó, as regiões de suporte e resistência, e o que eles ficam tentando fazer? O preço, por exemplo, vamos supor que ele cai aqui. Quando vai chegar numa região de suporte, eles tentam comprar. Tá? Eles esperam o preço bater, eles tentam comprar para o preço subir e bater aqui em cima. Só que quando o preço ele está dentro dessa movimentação, ele não tá em tendência nenhuma. Então, por exemplo, se ele cair aqui, ele cai abaixo desse suporte aqui. Tá? Ele quebrou a dinâmica da tendência, né? Tá? Se ele não continuar a subir, ele vai quebrar essa dinâmica aqui de topos e fundos ascendentes. E aí, quando ele quebra, não tem como você fazer projeção do movimento futuro. Você não sabe para onde o preço vai. Não tem como você fazer a mínima ideia. Então, o scalping, né, ele é muito arriscado. Tá? Não é porque são operações muito curtas aí que, né, tem a certeza, né, de onde, né, o trader ele não tem o controle, ele não tem a certeza, ele fica achando o tempo todo. Ele acha que vai bater aqui no suporte aqui e voltar, e aí é o seguinte, se bate no suporte, volta aqui na média de 20 e de repente cai, pronto, aciona o stop dele, ele não conseguiu vender aqui na resistência. Beleza, aí ele vai esperar, aí quando rompe aqui, ele já coloca ordem aqui embaixo. E os scalpers são assim, ó. Eles colocam, então aqui embaixo aqui, ó, dessa linha, eles colocam ordem de venda. Aqui em cima, ordem de compra. Caiu aqui, vende para comprar aqui, mas se cair mais eles vendem. Então assim, eles ficam girando, né? A expressão do mercado que usa é girando. Fica girando, comprando, vendendo e vendendo. E aí, no final, né, o saldo acaba sendo negativo. Tá? E aí, não tem definição técnica nenhuma. Por isso que a tendência, é muito melhor você operar a tendência. Porque é o seguinte, rompeu o topo anterior, no mínimo, você sabe que ele vai... né, o preço está subindo com volume, o MACD também está altista, o OBV está subindo. Então é o seguinte, os indicadores de volume estão mostrando que está entrando mais gente para comprar do que para vender, você sabe que o preço vai subir. Aí você olha o preço nas médias, o preço está em cima da média de 8 períodos. O preço ele rompeu e o candle que rompeu, quer ver, ó, vamos ver aqui, ó. Olha só, o candle que rompeu, este daqui, ó, foi às 13h25. Olha o volume dele. Foi muito acima da média. Muito. Então, quando acontece isso, né, isso aqui é um sinal que ele vai continuar subindo. Mesmo que, olha só, depois ele fez uma pequena correção, mas não perdeu a mínima do candle anterior. Se o cara colocou stop aqui, ó, na mínima desse candle, ó, o preço foi. Quando chegou aqui em cima, ele violou a média de 8, você colocaria stop aqui e sairia nessa região. Então, quer ver? Vamos ver aqui o candle que rompeu. Ó, o candle que rompeu até uns 480 pontos. Mais de 400 pontos aí. Dentro de um setup, um trade system de tendência. Entendeu? O preço, você pode ver que o preço ele não caiu abaixo da média de 8. Ou seja, né, não gerou o que, né, eles chamam de... como é que é? Não gerou... Eu esqueci a expressão. Não, a pessoa, você não ficou em desespero. Existe uma gíria, que depois eu lembrar eu falo. Mas não gerou calor, isso mesmo, calor. Eles falam que gerou calor. Quando o preço ele volta contra você e você começa a ficar negativo, né? É claro que o seu stop está bem abaixo de onde que você entrou, mas aí a sua entrada, você começa a ficar negativa e você passa calor. Essa é a expressão que usa no mercado. E aí sem calor, ó. Já no scalping, né, é uma aposta. Tá? Ele chegou aqui e atingiu essa região. Quem disse que essa região aqui não vai ser rompida? Né, para poder vender aqui, para poder comprar nessa outra região.
Então é um parâmetro assim, operar tendência é muito melhor, ok? Vamos lá, no mini dólar futuro, ele rompeu a máxima de ontem, mas né, como a média aí de 8 períodos está caindo, a média de 20 também, né, houve uma força aí altista aí, baixista aliás, maior do que altista e levou o preço para baixo. No gráfico de 5 minutos, o que aconteceu? O pregão de hoje, o preço, ele abriu, foi em cima da média, caiu abaixo da média, voltou a subir e aí ele forma um padrão, que esse padrão aqui é de trade. Ele forma o setup barra elefante. Este candle aqui, vamos ver que hora que é esse candle. Olha só, 11:10. 11:10 ele forma um candle altista com volume muito acima da média. É um candle barra elefante, por quê? Porque o tamanho dele é maior do que os outros. Olha só, compara o tamanho dele. Vamos pegar aqui os outros aqui, ó, com todos os outros. Desse, muito maior do que todos os outros anteriores. Por isso que é chamado de candle barra elefante, ok? E aí é o seguinte, você tem duas possibilidades de trade aqui, de um day trade aqui no mini dólar. Primeiro, o barra elefante, o setup barra elefante em si, ele exige o seguinte, e esse setup eu ensino também no curso Fundamentos de Análise Técnica, que está lá com 40% de desconto. Você coloca a sua entrada 5 centavos, no caso aqui são pontos, seja 50, 100 pontos acima da máxima do candle com stop abaixo. Tá? Esse é um padrão aí de setup, o setup barra elefante. Só que a literatura diz o seguinte, quando forma, e isso eu expliquei ontem, mas eu volto a explicar hoje. Quando ele forma um movimento muito forte numa direção, ele necessariamente faz um movimento de correção na direção contrária, pequeno, não pode ser maior do que 2/3 do candle barra elefante, né? E aí ele volta, depois que ele, nesse caso aqui, como ele está subindo, ele necessariamente tem que cair e voltar a subir. O candle, aí na maioria das vezes, é formado um pequeno candle do lado do candle barra elefante. E este candle é chamado de gift, né, que em português significa presente. E aí é o seguinte, tem gente que espera o gift e ao invés de colocar a entrada 5 centavos acima do candle barra elefante, coloca 5 centavos acima do gift. Ou 100 pontos aqui acima, 50, 100 pontos, um pouco acima. Existe o seguinte, você deixa o seu stop abaixo do candle barra elefante. Esse stop aqui é o mais seguro. Tem a possibilidade de você colocar o stop abaixo do gift. Tá? Também a mesma distância que você colocou sua entrada acima, você coloca o seu stop abaixo. Só que tem um detalhe, olha só o que aconteceu. E com ativos que tem um volume maior, isso acontece muitas vezes. Se você coloca o seu stop abaixo do gift, ele vem, aciona o seu stop, faz correção. Olha só, ele respeitou a média de 20 períodos. Olha como que ele respeitou a média. Não foi nenhum milímetro abaixo da média. E voltou a subir. Se você tivesse mantido seu stop, ou tiver mantido seu stop abaixo do candle barra elefante, né, como diz aí na gíria do mercado, você não ia passar calor nenhum. Você ia ver que ele corrigiu um pouco e manter seu stop aqui. Tá? Você ia manter seu stop. Se você fizesse aí um candle, a condução do trade barra, tá? Você ia colocar aqui acima do setup barra elefante, beleza. Formou o gift, mantém o stop aqui. Aí vamos conduzir só o stop. Formou esse segundo candle. Você ia colocar o seu stop aqui abaixo. Acabou de formar esse candle, você coloca o seu stop abaixo. Formou esse candle um pouquinho acima, você colocaria seu stop abaixo e aí ele caiu. Para fazer a correção, acionou. O lucro aí foi pouco. Quem sabe, ó,
1,60 pontos. Ah, eu esqueci que a gente está no dólar futuro. 1,60 pontos, né, foi pouco. Tá, foi pouco dessa vez que ele decidiu voltar a corrigir na média de 20 para subir. Quando ele está numa super tendência forte, ele não rompe abaixo da média de 8 períodos. Você pode ver que na verdade foi uma violinada. Né? O que é violinada? Violinada é o seguinte, o preço ele vem, ele cai, aciona todos os stops para voltar a subir. Você pode ver que é um pavio que foi formado aqui abaixo da média de 8. Não foi nem, não houve fechamento, né, abaixo da média. O corpo do candle fechou sobre a média de 8 períodos. Né? Então, muita gente não gosta e esse é o perigo a mais. Então é o seguinte, para quem está começando, aí a pessoa fala assim, qual que é melhor para day trade? E quando a gente fala que ações é melhor para day trade, é porque ações elas têm uma volatilidade menor. Os ativos que têm uma volatilidade maior, eles têm esse comportamento, entendeu? Eles dão violinada, eles vêm, acionam seu stop para voltar a subir. Tem vezes que você pode ver que, olha só, o preço, ele formou um topo aqui, nos 5 minutos, o que ele fez? Ele caiu abaixo da média de 20, tá? Para depois voltar a subir. Olha só como é que a oscilação dos preços no gráfico de 5 minutos é muito grande. Tá? Então, se você for olhar aqui, ó, isso daqui é uma tendência de alta. Embora, né, ele formou um topo aqui levemente superior, e aí ele formou aqui, ele tentou formar um topo aqui, mas um topo oficial mesmo foi aqui em cima. No gráfico de 5 minutos, num ativo que tem uma volatilidade muito grande, igual o mini dólar, não tem como você definir certinho a tendência. Aí que vem, olha só, beleza, né? Ele veio acá abaixo da média de 20, voltou a subir e aí acionou aí, né? O stop, o setup, aliás, barra elefante e o setup gift e conseguiu aí. Quem operou pelo setup barra elefante com entrada um pouquinho acima aí do candle conseguiu conduzir até mais de 40 pontos. Né? Mas se foi pela média de 8 aqui, saiu aqui em cima, então varia, né? Por isso que eu não posso fazer uma análise agora, que já ocorreu tudo, e falar que, aqui dava um trade de 40 pontos. Tem muito professor aí, muita gente aí que faz isso, né? O cara pega, aqui o cursor, pega o candle, aí leva lá, ó, 40,51 pontos. Aí o cara faz o cálculo e fala, você poderia ter ganhado isso. Não, né, tá errado. Né, depende da condução aqui do trade de cada um. Né, porque você sair na máxima é quase impossível. Tá? Você não tem que tentar sair na máxima, não. Você tem que tentar sair dentro da tendência. E aí, eu disse aqui, ó, que olha só, né, a oscilação é muito grande e tem vezes que não respeita, né, a dinâmica da tendência. Mas já no gráfico de 15 minutos, já respeita. Você pode ver que ele caiu, mas ele abaixo da média de 20 períodos. Mas conduzindo pela média, como que se dá a condução pela média? Né, se você conduz pela média de 20 períodos, que é a média, e aí referência nossa aí para a tendência, né? O candle que violou a média, no caso aqui, ó, vamos pegar esse aqui. Esse aqui foi às 9 horas. Ele violou a média. Seu stop, você coloca abaixo, um pouco abaixo do candle. E espera. O que aconteceu? Voltou a subir. Né? Aliás, ele veio aqui e subiu, já fechou subindo, voltou a subir. Formou um outro candle violando a média. Pega o seu stop aqui embaixo, coloca um pouco aqui abaixo. Não violou, não acionou o stop. Formou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 candles, né? Se você colocou muito junto, vamos aumentar aqui para ser justo, né? Muito junto, correu o risco sim de ter. Por isso que é bom você manter uma certa distância. Tanto para você entrar, tá? Não é só por questão de stop, não. É tanto para você entrar também, quanto para você sair do seu stop. Mas, vamos aqui, né, dar o crédito aqui pros candles aqui, já que lateralizou. E não virou a média também de 20 para baixo. Então, o stop não foi acionado. Você está dentro do trade.
e você está dentro do trade. Olha só, vai conduzindo, e aí chegou aqui, esse candle rompeu, vamos colocar o nosso stop aqui embaixo, ok? Aí o candle aqui, ele deu uma violinada, né? Ele deu uma violinada que também ameaçou subir, mas a média de 8 já estava virando para baixo, e já um candle baixista. É errado eu pegar aqui qualquer parâmetro, né, e traçar até aqui. Eu estou só mostrando como que no gráfico de 15 minutos, né, o preço ele respeita mais a tendência. Mesmo assim, você pode ver que a volatilidade é tanta que ele viola um pouco a média de 20 para voltar a subir, né? Por isso que corre até esse risco aí também, ok? Mas foi tendência de alta, e aí ele formou um topo aqui nessa região, voltou a cair, cruzando as médias para baixo, tá? E parou aí na região do fundo, nessa região de fundo. E aí, em termos práticos, né, para finalizar aqui a nossa análise do day trade aqui no mini dólar. Aliás, vamos colocar aqui no gráfico diário. Beleza, o que ele aconteceu? Ele fez... O fato de ele ter formado esse pavio aqui já demonstra que ele tem uma força muito grande para ele cair. Só que mesmo assim o candle foi altista, né? Ele está verde. Então, seguinte, o que você vai definir? Você vai definir, colocar na mínima, para você definir a tendência, na mínima, e coloca lá também na máxima. Por que você faz isso? Porque você vai lá no gráfico de 5 minutos e você vai saber que ele rompendo aqui essa linha, ele vai estar rompendo a mínima do candle, né, do pregão de hoje. E aí, se ele romper abaixo dela, devido a esse pavio e tudo mais, a tendência dele vai ser, né, ele vai retomar, ele vai te mostrar que ele vai estar retomando a tendência de baixa no gráfico diário. Então, né, a tendência no gráfico de 5 minutos, de 15 minutos, vai ser de baixa. Tá? Então, vamos dizer assim, o seu viés vai ser de baixa. E aí você vai poder esperar que, se ele romper abaixo de 5,44, ele romper aqui, aí a força baixista, né, a força aqui de queda, ela vai ser muito forte, né? Ele vai ter um impulso forte de queda, rompendo aqui a mínima do pregão de hoje, ok? Então é bom você fazer essa relação aí, ó, né, do gráfico diário para o gráfico intradiário, ok? Né, Ibovespa subindo aí consideravelmente. Olha só, no estudo de ontem eu falei que ele ia formar um candle aqui, né? Aqui, ó, um candle pequeno, geralmente altista, né? Seria aqui para fazer uma correção aqui sobre essa média e voltar a cair. Ele formou um candle maior do que eu havia dito. E aí é o seguinte, ele formou um candle também acima de 2/3 deste candle de queda. Tá? Se ele respeitasse 2/3, você pega aqui, ó, toda essa oscilação se divide em 3. Aí vamos supor que aqui, ó, o primeiro 1/3, o segundo 1/3, o terceiro 1/3. Ele subiu e ele rompeu aí, formando um candle, né, no mesmo nível aí da máxima de ontem. Então, se ele estava aí numa direção aí para baixo, né, a média de 8 períodos aqui segurou o preço. Mas para trade na ponta compradora, mais seguro não é. Isso é para, aliás, repetindo, para swing trade no gráfico diário de Ibovespa ou de BOVA11, né, o ETF aí do Ibovespa, seguro só rompendo, né, o topo, tá? E no prazo intradiário, na verdade, você pode, né, considerar a máxima. E aí você vai saber que rompendo a máxima vai romper aqui uma região de resistência importante, tá? E ele vai ter aí um impulso aí mais forte aí depois que romper essa resistência. O índice Small Caps, ele formou um candle barra elefante sobre a média de 20 períodos. E aí, né, para quem quer operar algum ETF vinculado aí ao índice Small Caps, né, nós temos aí o setup barra elefante, ou se você considerar isso aqui como ponto contínuo,
né, a lógica por trás dele é o seguinte: ele veio, corrigiu, respeitou a média de 20 períodos e subiu com força. Né? Você pode ver que ele fechou quase que na máxima, né, e a mínima foi no preço de abertura. Né? Um volume acima da média. Então, em termos de operar, nós temos aqui um trade comprador aí acionado um pouco acima, com o stop abaixo da média de 20 períodos. Tá? Então, né, um ETF aí de small caps, do índice small caps, ele tem aí um setup na ponta compradora armado. Ok? Aproveitando, né, vamos analisar aqui 3 papéis rapidamente. O primeiro que nosso assinante lá solicitou foi Vale 3. Vale, ontem eu tinha analisado isso ontem também, e aí é que eu tinha falado. Eu falei que o candle de ontem respeitou aqui a média de 20 períodos, só que, né, tem alguns traders, alguns professores aí de trade, análise técnica, que já consideram esse candle válido para o setup ponto contínuo, né, que eu também ensino lá no curso lá. Entrada aqui em cima com stop abaixo do candle, né? Mas aí o que eu falei? Eu falei, ó, eu prefiro adotar um outro critério, que eu prefiro aguardar um candle altista, ou seja, o preço caiu, já tocou na média e subiu, e a gente vai pegar ele aqui, ó, né, no meio do caminho subindo. E aí o que formou? Formou um candle altista no pregão de hoje, tá? Conforme eu havia falado que seria o melhor. Só que tem um detalhe, tá? No swing trade, né, a gente, sim, quando a gente vai ensinar, se você for fazer o curso lá de análise técnica, né, a maioria, não existem algumas informações, alguns critérios que às vezes passa despercebido, tá, ou às vezes até, né, não é nem ensinado no curso, e que na prática, né, se você tiver um senso crítico para conseguir identificar esses critérios, você pode se dar melhor, né, do que se daria se não soubesse. Então, por exemplo, você pega aí um livro qualquer livro aí de análise técnica que ensine aí o setup ponto contínuo. E o que o livro fala? Conforme eu falei, ele já considera esse candle aqui válido. Mas beleza, vamos pegar esse candle aqui. E aí eu poderia dizer para você assim, ó, beleza, formou um candle altista. Vamos pegar aqui, ó, 5 centavos acima da máxima. A máxima é 63,55. 63,60. Vamos ver se eu consigo parar o negócio aqui. É difícil parar essa linha. Deixa eu aumentar aqui um pouco. A máxima aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, 63,60. Opa, é isso. E a mínima é 62,61 menos 5 centavos, 62,56. 62,56, né? Aí você coloca lá 62,50. Ó, parou, isso mesmo. E aí eu poderia falar, ó, isso aqui tem um ponto contínuo aqui armado, beleza. Entrada 63,60, stop 62,56. Só que você, toda vez que você vai operar, é bom você analisar o contexto, tá? O contexto tanto no prazo que você está olhando, quanto um prazo maior. Então, olha só, ele formou um candle altista, mas um outro critério que eu levo em consideração, que eu gosto de levar em consideração, lá no curso Fundamentos de Análise Técnica, eu explico isso, tá? E eu explico esse critério que eu adoto, que é o seguinte: se o volume, o candle ele pode ser altista, pode ter respeitado que é a média de 20, olhando para o candle, o padrão do setup ponto contínuo foi formado. A literatura fala só isso, pronto, acabou, não fala em volume, não fala mais nada. Eu prefiro o seguinte: entrar no ponto contínuo em que o nível do volume seja acima da média. Então, olha só, o nível do volume de hoje foi altista, foi comprador, né, foi verde aqui no nosso indicador de volume financeiro com cor, só que não rompeu a média. Ou seja, não teve uma força considerável,
tá? O pregão de hoje. E aí, se você for analisar o contexto, vamos analisar o outro critério básico. É por isso que o curso, eu sempre falo que o curso de Fundamentos de Análise Técnica, eu ensino o fundamento básico, e se você pegar isso, você consegue operar tranquilamente. Qual que é um outro critério básico que a gente tem que levar em consideração? Topos e fundos. E aí, você vai ver aqui ó, que ele formou um topo mais alto, e ele formou um topo mais baixo. Tá? Então, isso já eu havia até falado isso também, nos vídeos dessa semana, que este padrão, quando quebra essa dinâmica, ou seja, o preço ele não forma um topo, quando ele vai subir, ele não sobe acima da máxima anterior, ele para e volta a cair. Aí nisso ele forma um topo mais baixo. Quando ele faz isso, ele quebra essa dinâmica aqui ó, de topos mais altos, tá? Um topo mais alto que o topo anterior, esse topo mais alto que o outro anterior, ele quebra essa dinâmica. Então isso já é uma informação para você ficar atento, né? Que ele tem esse topo anterior. E aí é o seguinte, ele não teve força, né, muito volume no pregão de hoje. E o que ele tem que fazer para ele continuar subindo? Ele tem que romper essa resistência, porque todo topo forma uma região de resistência, no caso uma resistência fixa, né? Eu também explico lá isso no curso. Essa resistência fixa desse topo, essa resistência fixa aqui ó, desse outro topo. Veja como ele tem agora dois obstáculos para ele conseguir subir. E aí você acha que com um volume abaixo da média ele vai conseguir romper? A chance desse papel lateralizar é muito grande. Até porque um outro critério, além do volume, que eu também olho, é a média de mais curto prazo, que é a de 8 períodos. Ela aqui, no caso, ela está flat. Flat é o nome, né, chique que eles dão aí para em linha reta. Né, porque se está em tendência de alta, ela tem que estar inclinada para cima. Tá? Numa tendência de baixa, inclinada para baixo. Ela não está nem inclinada para cima nem para baixo, ela está em linha reta. Se ela não está inclinada para cima, não houve força para virar essa média para cima. Isso aqui já é um sinal que a média de curto prazo está mostrando que a média de preços é de movimento lateral. Então as chances de ter um movimento lateral aqui são mais fortes, maiores do que de subir, do que de movimento de alta, tá? E aí analisando aí, aí eu analiso esses critérios, né? Média curta, volume, questão dos topos, e eu vou para o gráfico semanal. O gráfico semanal, o que aconteceu? Ele está formando aí, né, um candle, ele rompeu aqui, mas voltou na própria semana. Né? Ele não fechou o candle acima. O fechamento do candle dessa semana, ele está aqui, ó, quando o corpo do candle acaba, tá? Então ele está caindo. Essa semana foi baixíssima, foi de queda. Embora o volume está aqui, ó, altista acima da média, mas foi de queda. Então, se o volume está queda, o candle semanal ele está baixista, o preço ele está longe da média de 8 e principalmente da média de 20, porque olha só o tanto de semanas, isso aqui é o gráfico semanal. Ele está sobre a média de 8 períodos em super tendência. Ele está em super tendência no gráfico semanal. Ele está sobre a média de 20. E aí ele rompe, mas ele anda de lado. Ele vai andando de lado até a média de 20 chegar no preço, encosta no preço, e aí nós temos entrada de volume comprador para esse preço aqui romper. Então, baseado neste candle semanal e baseado aí nessas questões, né, eu não gosto desse setup ponto contínuo. Para mim, dentro dos critérios que eu adoto, eu não entraria aqui na máxima desse candle, tá? Desse candle aí da Vale, do pregão de hoje, sexta-feira. Ah, ele pode subir, mas ele tem aqui, ó, duas resistências. E é o seguinte, para ter duas resistências, você pode ver o OBV. O OBV, ele está em níveis altos. Ele está na região aqui, ó, de níveis altos, bem acima de regiões anteriores. Mas é o seguinte, se você pega o OBV, quando ele formou esse topo, olha só como que ele está sobre essa linha. E aí ele voltou abaixo do OBV. Para o volume te mostrar que a força é suficiente para romper o topo,
a linha do OBV tem que estar acima da linha do nível apresentado quando formou o topo. Então é o seguinte, formou o topo anterior, ele forma aqui uma máxima aqui e cai, porque né, ele cai em movimento de correção aqui, que é normal. Mas se ele vai voltar a subir, essa linha aqui do OBV, ela tem que estar acima da linha do nível do volume, tá, do topo anterior. E o que não é o caso, tá abaixo. É outro fator aqui para eu não operar esse ponto contínuo, tá? Então, quanto mais critérios assim, ó, você adotar, melhor. E se você for fazer, né, os outros cursos aí de análise técnica que tem no mercado, os caras, se você pegar não apenas cursos, mas livros, e de gente que é boa, tá? É professor competente, não é gente ruim não. Eles olham o setup e né, definir o setup aqui, beleza. Eu gosto de definir outros critérios para ser mais conservador, para que tenha um grau de certeza maior, entendeu? Então, assim, o volume, ele confirma o preço. Eu já escrevi sobre isso aí umas 3 ou 4 vezes, né? E já falei isso várias vezes aí, que o volume confirma o preço. Então, se o volume em alta, né, você pode ter certeza que que o preço ele vai também seguir em alta. Mas não é o caso aqui, ó, né, que aconteceu com o Vale 3. Vamos para o outro papel, que eu já estou falando demais aqui. Magazine Luiza. Magazine Luiza é o seguinte, né, o pessoal vê assim, a Magazine Luiza está caindo, né, olha só, caiu abaixo da média de 20 períodos. Tá, caiu abaixo da média de 20 períodos no gráfico diário. No gráfico semanal ainda está em super tendência de alta. Quando está em tendência de alta, respeita a média de 20 e o preço ele vai subindo acima da média de 20. Quando ele está em super tendência, ele vai acima da média mais curta, que é de 8 períodos. E olha só como é que ele está respeitando ainda. Então, ele está em tendência de alta. O que ele fez? Ele fez um movimento de correção, que é normal. Para quem opera a super tendência, o stop abaixo do candle dessa semana. Para quem opera tendência e conduz pela média móvel de 20, o stop já é abaixo da média de 20 períodos, né? 5 centavos abaixo dela. 22,49 é a média, 22,44 aí é o seu stop. Ok? 22,44. É o seu stop se você, claro, operou pelo semanal, fez um position trading. Se você faz swing trade, aí a pessoa vem me perguntar qual que é o stop de Magazine Luiza. Falou, peraí, depende de onde você comprou, né? Porque se você comprou aqui na região de topo e ele atingiu aqui essa região de topo e voltou a cair, seu stop no mínimo tinha que ser aqui, ó, abaixo do candle, desse candle aqui, tá? Não adianta, né? Ele tá aqui embaixo, você comprou ele aqui, ó, no topo a 28,15 e quer estopar com lucro. Não. Você vai estopar com prejuízo. O que é certo você fazer mesmo você tendo comprado aqui em cima? Você não estopou até agora? Coloque o seu stop 5 centavos abaixo da mínima de hoje. A média está levemente para baixo, o MACD está baixista, o AMV está caindo, vai cair. Não interessa, é melhor você sair aqui do que... É o seguinte, embora a análise técnica a gente trabalha com a informação que o gráfico nos dá hoje, e você se posiciona da forma que vai proteger melhor o seu capital. Então é o seguinte, ele caiu até a média de 8. Ele vai subir? Impossível saber se vai subir. Impossível. Não existe técnica, metodologia no mundo que consegue dizer que ele vai subir. Por isso que você trabalha com o que aconteceu. Porque é o seguinte, por que eu estou falando isso? Você vem aqui no gráfico diário. Aí você fala, o Renan falou que está em super tendência no gráfico semanal. Então ele tem espaço para cair aqui, ó, até 22,49 e voltar a subir. Negativo. O preço ele pode cair, fazer correção e respeitar a média de 20, como ele pode não respeitar e pode continuar em queda. Você usa stop porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso que a gente usa stop. Então existe gente que, né, você fala assim, o que vai acontecer? Né? Eu falo, pode cair como pode subir. Eu falo, mas é muito fácil, você não definiu nada. É claro que eu não defini nada, não tem como definir nada. Por isso que você entra quando, igual eu digo, quando
né, o volume está mostrando que ele vai subir e forma o padrão altista. O padrão do setup, vamos aqui, ó, no candle semanal, onde que foi a entrada? A entrada correta. Aqui, ó, foi aqui. Aqui foi a entrada correta no gráfico semanal. Quem não comprou em 14,79, comprou acima, comprou errado. A não ser que comprou aqui, ó, na média de 8 e conduziu pela média de 8. Mas, falando em termos de tendência, pela média de 20 períodos, olha só, o candle, esse candle aqui formou o quê? Ponto contínuo de compra. Formou um gift, formou um outro gift. Quando formou esse segundo candle aqui, as médias já tinham se cruzado, tá? E aí você poderia já fazer a entrada aqui. Esse foi o trade. Então, você falar comigo, onde coloca o stop? O stop, primeiro a gente tem que falar então do setup correto. O local de ponto correto, de entrada, aliás, o local de ponto de entrada correto, que foi 14,79. E aí é o seguinte, quem entrou em 14,79, vamos lá ver quanto que está ganhando? Se o cara entrou no momento correto, porque não adianta você comprar em qualquer lugar. Vamos aqui, ó. Cadê? Vamos chegar aqui, 14,79. Pera aí, foi aqui, ó. 5 centavos acima, né? Vamos colocar até acima do gift aqui, para ser bem justo. Colocar aqui na região de 15, 11. Vamos colocar 15, 11. Ah, não, é aqui, ó. É porque ele não lê. 15, 11. Pera aí. Vamos colocar 15, 11. 15, 11. Se você colocar o seu stop abaixo do candle dessa semana, o seu lucro na entrada correta, em 15, 11... Peraí. Vamos movimentar aqui, vamos ampliar. Vamos tirar esse candle aqui também. E vamos tirar essa linha para ficar melhor para visualizar. Olha só, hein? Aula de fundamento de análise técnica de graça, hein? Peraí. É mais para baixo. Oh, Jesus. É aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. 15, 11. Estopando agora, meu amigo. 59,50% de lucro. Mais da metade de lucro. Então, o cara pega e fala comigo assim agora. Eu comprei lá em cima e tal. Comprou errado. Comprou errado. Um position trade correto, R$15,11. E a saída aqui, na média de 8, é essa. Se você quiser ainda sair na média de 20, você fala, não, quero conduzir. Quero continuar aí no trade. Beleza. Vamos colocar aqui, 15,11. Oh, meu Deus. 15,11. 47%. Mesmo mantendo o stop aqui abaixo da média de 20. Ou seja, olha só, quando o trader ele entra no local correto, até o stop dele é lucrativo. Olha só, o seu stop ele passa a ser um stop gain, não um stop loss. E se você pode até esperar o preço cair até R$22. Você pode esperar o preço cair, olha só, ele cair mais, quer ver? Vamos colocar aqui, ó, ele cair mais 8%. Mesmo assim, você vai sair com 49% de lucro. Então, não adianta o camarada vir e querer definir stop se ele entrou em momento errado, tá? Essa é a questão. E aí você pode ver o seguinte, no gráfico diário, aí você fala assim, mas eu entrei aqui, ó, neste candle. Sim, no gráfico diário a entrada foi neste candle. Beleza, vamos lá. Foi neste candle, subiu, voltou, subiu, voltou. Agora eu vou estopar aqui no 0 a 0. Né? Você vai sair do trade, mas você não teve lucro, porque você entrou aqui. O que eu falei pro mini dólar, questão da volatilidade, também serve para qualquer outro ativo. Então é o seguinte, o gráfico diário de Magazine Luiza vai ter mais oscilações do que o gráfico semanal. Quanto maior o prazo, menos volatilidade vai ter. Então, a tendência, o gráfico respeita a tendência de uma maneira maior no gráfico semanal do que no gráfico diário.
Então, se você quer fazer também swing trade, é pelo gráfico diário, beleza. Mas você tem que entender que a oscilação ela é maior. No gráfico semanal, que não se fala swing trade, né? O nome que se dá é position trade. Passa, né, passa menos calor ou passa calor nenhum. Mas você tem que ter a paciência de entrar no local certo. O local certo de Magazine Luiza foi, ó, 4 de maio de 2020. De maio. Foi 6 meses atrás. 6 meses. Nesses 6 meses ela tá subindo. O pessoal foi comprando aqui no meio. Foi comprando, foi comprando. Beleza, mas você tem que saber o seguinte. Para não passar calor e operando o position trade de maneira correta, você tem que operar o setup. Você tem que operar o que você acha, o que qualquer analista aí acha, que tem muito analista aí achando. Não tem que operar o que eu acho. Eu não acho nada. Eu não acho nada. Você tem que operar o padrão do gráfico. E o padrão do gráfico é esse aqui, ó. Se o camarada foi aqui no padrão do gráfico, meu filho, ele chegou a ter 91% de lucro só em Magazine Luiza em 6 meses, quase 100%. E aí agora tá caindo Magazine Luiza, o cara tá desesperado. Aí todo mundo, não. Aí chega aí, ó, você vai ver lá a notícia. Magazine Luiza tá ruim, não sei o que. Tá ruim? Em 6 meses, em meio ano, o papel quase que dobrou de preço. Quase que dobrou de preço. Né? Então, assim, tem que saber os fundamentos. Por isso que o meu curso chama Fundamento de Análise Técnica. Porque se você saber o básico, né, você não é enganado por esses caras aí que ficam, né, enganando os outros. É o básico que funciona, né? O simples funciona. Então, para finalizar, né, porque eu falei demais, porque eu fico meio indignado aí, porque é questão técnica muito básica, né? É muito básica mesmo, muito básica. E aí o pessoal fala, né, opera de maneira errada e quer que o stop se ajuste aí onde ele entrou, porque ele comprou aqui, ó, Portobello em 7,84. Aí agora o camarada tá perdendo. Ele tá perdendo aí, ó, mais de 8%. Aí ele tá falando, tô perdendo mais de 8%. Aí você imagina, um cara que coloca aí 100 mil reais, ele tá perdendo mais de 8 mil reais. O cara que colocou 1 milhão tá perdendo mais de 80 mil. Mas é por quê? Porque ele comprou no lugar errado. E, aliás, ele comprou no local. Ele tinha que colocar o stop abaixo. Aí não colocou stop. Porque, não, ele pode voltar a subir, não sei o que. Você não tem que trabalhar com o futuro, você tem que trabalhar com o que está acontecendo. E aí ele voltou. O que tinha acontecido nesse papel? Esse papel, ele gerou o setup e ele fez parte da nossa planilha de setups. Todo santo dia eu preencho uma planilha de setups. O que eu faço? Eu simplesmente venho no gráfico, vejo se o padrão formou e coloco lá. Coisa que qualquer um que faz o meu curso pode fazer. Então, quando eu coloquei lá, estava assim, ó. Estava assim, formou esse candle. O que eu falei lá na nossa planilha? 5 centavos acima dessa máxima. A entrada, 5 centavos abaixo da mínima. Este é o trade, tá? Esse é o trade. Foi 5 centavos acima, 5 centavos abaixo. Peraí, deixa eu tirar isso aqui, para ficar melhor para visualizar. Isso mesmo. Tava aqui, ó. Não tinha acontecido nada. Eu não sabia se ia subir e descer. Qual que foi o parâmetro que eu utilizei? O volume. Olha só como é que o volume está acima da média. O candle sobre a média de 20. E esse sim é um ponto contínuo para operar. Eu coloquei a ferramenta. Essa ferramenta aqui é de risco-retorno. Lá no curso também eu explico essa ferramenta. O que ele faz? Ele pega aqui, ó, a distância da sua ordem de entrada com o seu stop e ele projeta 2 vezes para cima. Porque você só consegue ser lucrativo lucrando 2 vezes o seu risco. O risco é a distância do seu stop para sua ordem de entrada. Ó, compra em 6,71 com saída em 7,59. Isso aqui é a recomendação de compra? Não, isso aqui é análise técnica. Isso aqui é o setup ponto contínuo. Entendeu? Então, se você aprendeu análise técnica, você não precisa de analista nenhum te falando nada. Na minha opinião, até a AppMac, até a empresa que credencia os analistas, que não fiscaliza porcaria nenhuma, porque tem analista aí errando todas as orientações.
para fazer com que os clientes ficam comprando e vendendo com prejuízo, para gerar corretagem, né? Porque analista vinculado à corretora não é isento, né? Não é isento. A corretora ganha, ele fica lá dando lá, compra em tal lugar. Toda vez que você vai comprar ou você vai vender, você gera corretagem para a corretora que paga o salário dele, né? Tem que deixar de ser besta para entender esse tipo de coisa. Então, você não precisa de analista de corretora nenhuma, tá? O padrão do setup foi acionado, foi armado, o setup foi armado, né? Quando o padrão ocorre, ele foi armado. Ó, se ele romper acima de 6,71 com stop abaixo, compra e conduzir o trade. O que aconteceu? Acionou. Logo no outro dia, o trade que eu falei já subiu, meu amigo, 9,43%. O setup foi acionado. Setup, se você faz o curso lá, você vai aprender a operar esse setup. Não vai precisar nem de mim falando sobre isso aqui. Só que eu falei, ó, o alvo é 7,59, 2 vezes o risco. Se quiser, aí eu peguei e falei, ó, se quiser pegar o stop e subir o stop pra cá, ó, no 0 a 0, se o preço ele voltar, você não perde mais dinheiro nenhum, né? Porque você vai vender pelo preço que você comprou, você não vai perder nada. O que aconteceu? Subiu, atingiu o nosso alvo. Atingiu o alvo, você vende, saiu. Você saiu com... mais de 11% de lucro. E aí, o que aconteceu? Se quem não saiu aqui... Aí, ó. Aí o candle já voltou. E aí acionou o stop do camarada que ficou aqui no 0 a 0. Tá? Então, o que eu tô querendo mostrar? Tô querendo mostrar que se você espera a tendência de alta, olha só, sobre a média, aí o preço ele vem, cai até a média, respeita a média, embora ele dê uma violinada aqui, ó, que esses pavios são violinadas. O que são violinadas? Os grandes fundos, grandes bancos aí, tem muito dinheiro, tem milhões, eles vai e vendem para forçar o preço ir para baixo, só para acionar o stop de quem está comprado. Tá? Mas o fechamento mesmo foi aqui, ó, sobre a média. Nenhum fechamento foi abaixo da média. Você pode ver. E aí o preço, o que aconteceu? Voltou. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles operam tendência. Eles compraram esse papel aqui, ó, e estão aí, ó, com 24% de lucro. Entendeu? Então, é por isso que eu faço a planilha de setups lá. Toda vez que os setups, e aí eu só analiso 2 setups, que são os 2 setups que eu ensino no curso, né, que é o ponto contínuo e o barra elefante. Só os 2 setups. Tem o gift, que é uma derivação do setup barra elefante, mas eu desconsidero considero só os 2, lá o barra elefante e o ponto contínuo, tá? E aí é o seguinte, eu faço a planilha, né, sobre esses 2 setups. Ok, só quando esses 2 setups ocorrem que eu vou lá e coloco, né, falo, ó, o padrão formou, coloco lá na planilha. Por isso que, na maior parte das vezes, você vai lá na planilha, tem nada. Ou tem um ou outro ativo lá, né, alguma ação lá comprada ou vendida. Aí o pessoal começa a ficar impaciente também. Tá? E aí, eu já falo já para quem é assinante. Né, eu não tenho que colocar... eu não sigo opinião, nem minha, nem de ninguém. Nem a minha própria opinião. Eu sigo o setup, tá? Com critérios aí, né, bem definidos para operar, ok? E coloco eles na planilha, essa que eu faço. Por isso que na planilha eu coloco lá, não é recomendação de compra e venda, porque não é o setup. Eu posso, por exemplo, eu poderia deixar de fazer planilha, deixar de fazer, né, colocar lá quando os setups ocorrem. Se o camarada fez o meu curso, né, se o trader lá, seja homem ou mulher, foi lá, fez o meu curso, você não precisa nem da planilha de setups. Entendeu? O pessoal fica lá na planilha de setups lá, esperando, achando que é recomendação, esperando... Ah, Magazine Luiza não tá lá na sua planilha de setups. Eu falei, claro, Magazine Luiza não tá no momento de compra, porque não acionou, não armou o setup. Então, é isso aí que eu tinha pra falar. Tá? Como o vídeo está muito longo, eu vou deixar pra, né, analisar depois aí, talvez no outro vídeo e tal, sobre o SP500.
né, que tá continuando em super tendência, mas em movimento lateral, e aí vamos ver se ele vai continuar. Tá? Mas trade também, comprador só rompendo a máxima. Ok? Então, para finalizar, nós temos aí, ó. Você pode ser, né, nosso cliente de dois modos. Primeiro, fazendo a nossa assinatura por R$ 49,90. Tá no link da bio do Instagram. Ou o link também está abaixo aqui no vídeo no YouTube. Apenas R$ 49,90 por mês. Você tem acesso a esse curso. Eu vou começar um outro curso agora em dezembro sobre como operar super tendências, né, que é pegar esses parâmetros aí, né, fundamentais, né, essas questões aí que eu ensinei nesse curso aqui, e colocar em termos práticos, né, dentro de um processo de trading, de um método de trade. Então o curso ele é R$ 259,90, ele está por R$ 155. Então se você não quer ser assinante nosso, você pode adquirir o curso de fundamentos por 40% de desconto. O link também está na bio do Instagram ou aqui embaixo, ok? Então é isso, né? Qualquer dúvida aí pode fazer nos comentários. Um abraço a todos e até a próxima semana.